pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu vou entrevistar o Sullivan Moreira, ele foi fisioterapeuta do Brasil de Farroupilha. Tudo bem? Um prazer te Tudo bem, receber, eu que tudo agradeço o bom? convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Então conta pra nós assim da tua formação, como que tu começou a trabalhar com esportes? Bom, eu acabei entrando nesse mundo do esporte muito por curiosidade, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, por lutas também. Eu tinha alguns amigos e amigas que eram praticantes de MMA, Taekwondo, e isso me levou a frequentar esse meio, né? E depois que eu entrei nesse meio, então eu comecei a estudar um pouquinho mais, me especializar, porque eu vi que o futebol ele tinha essa necessidade que a pessoa se especializasse, estivesse no meio com mais conhecimento, mais capacidade. E eu acabei entrando e foi uma grata surpresa, que eu fui muito bem recebido, né? Eu tinha um receio que eu tinha na época era de não conseguir entregar algo diferente para os atletas. Eu queria fazer o mais do mesmo. E quando eu entrei, então eu tive uma boa recepção, eu tive um espaço de trabalho bacana e os resultados foram vindo com o tempo. Perfeito, que legal. E como é que foi assim trabalhar com atletas? Muitas viagens? A gente costuma viajar um pouco, né? Dependendo do clube que você atua, alguns clubes eles pedem para que tu viaje no dia do jogo, outros clubes tu trabalha até no sábado de manhã, mas tu não acaba não viajando junto. Daí envolve uma questão de logística, questão de custos e a gente entende. Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a gente fica à disposição, né? Claro que quando são jogos importantes, jogos decisivos, a gente quer viajar junto, quer participar, né? Daquele clima todo. Mas assim, uma coisa que chama bastante atenção é como a gente é valorizado e selecionado pela comissão técnica, né? A partir do momento que eu entrei, uma das primeiras coisas que o técnico do momento lá fez foi pegar o meu celular, o meu WhatsApp e dizer, ó, eu vou estar falando contigo 2, 3 vezes por dia, eu vou estar te acionando talvez por e-mail para que tu me possa dar o feedback, como é que tá o atleta tal, o que tu acha, qual que é a previsão, porque o atleta ele quer sempre estar disposto, ele quer sempre estar jogando, desempenhando. Muitas vezes ele vai mascarar uma lesão, ele vai mascarar uma sensação final. Então vai de mim ter essa percepção e dizer, olha, por mais que ele queira participar, ele não tem condições, ele vai acabar se machucando mais. Se tu queres contar com ele lá na frente, segura ele um pouco. Então a gente é muito ouvido e respeitado, né? E os rounds disciplinares, onde a gente se encontra com um médico do esporte, geralmente um ortopedista, né? Sim. E a gente troca ideias com ele sobre a situação do indivíduo, como é que ele está, se o indivíduo está faltando na fisioterapia, né? Tem todos esses Importante saber. detalhezinhos, né? Se ele está chegando atrasado, tudo isso é computado, anotado. Então, a gente tem todos os detalhes, a gente está monitorando tudo, né? Sim, o atleta tem que ser bem cobrado, né? Porque É, ele vai ter que ter o recebem bem, desempenho. serão bem cobrados. Sim, com certeza. E o físio também é cobrado. Então É, os atletas tinham que ter, né, esse acompanhamento. E como é que funciona assim, o que que tu trabalha no atleta? O que que é o primordial para... aham. Bom, no início da pré-temporada é feita uma sessão de exames, né? Principalmente exames cardíacos. Depois é feita toda uma avaliação pelo preparador físico, né? O profissional da educação Sim, física. Ele vai fazer todo o treinamento de força muscular, equilíbrio. A parte da fisioterapia, nós entramos com exercícios de fisioterapia na questão preventiva. Nós também temos as nossas avaliações, os nossos acompanhamentos. Existem atletas que muitas vezes são contratados pelo clube e eles já vêm com algum histórico de uma lesão que está em fase final, né? E aí você pensa, por que o clube contrata um atleta que ele ainda vem com uma certa lesão? É que, de certo, provavelmente ele é muito importante. Assim que ele tiver recuperado, ele vai entregar muito pro clube. Então, já nos é avisado com antecedência, ó, vai vir o fulano de tal, dá uma atenção para ele. Nós precisamos que o quanto antes ele esteja apto. E muitas vezes isso acontece. O clube ele solta na imprensa uma lista de jogadores e dali 15 dias após iniciar o campeonato aparece um indivíduo que já estava treinando, mas não tinha saído ainda. Porque se a gente larga antes, a torcida cobra, a imprensa cobra. Então a gente segura para largar ele 100%. sim, Né? E nós temos sempre uma margem. Então, por exemplo, se eu sei que uma lesão específica demora 20 dias para ser tratada, eu penso que ele vai vir durante os 20 dias para fazer atendimento. E se ele falta?
E se ele viaja, problemas de família, alguma coisa, então eu já jogo 30 dias, para mim ter 10 dias de margem de segurança. Esse é um truquezinho que a gente da FIS, a gente usa bastante daí. Com certeza. E as técnicas de fisioterapia que são utilizadas, assim, Legal. em lesões mais demoradas? Sim. Da parte de eletroterapia, a gente vai ter ali a questão de ultrassom, TENS, a gente vai ter corrente russa também para auxiliar na ganho de musculatura. A gente vai fazer crioterapia, que quando eles entram nos tonéis de gelo, né? Que aquilo ali dá um conforto e ajuda na reparação muscular de forma mais rápida, né? Com certeza. A gente usa também, às vezes, a questão do laser para diminuir a sensibilidade. Técnicas de massoterapia, né? Eu tinha um atleta que ele estava treinando muito e era nítido na conversa que a gente tinha com ele que se ele fizesse um bom jogo, o empresário dele estava conseguindo uma proposta com outro clube melhor, né? Então a gente pensou o seguinte, ele está treinando muito, ele vai ter um overtraining, que é um excesso de treinamento, ele está cansando muito a musculatura. Então ele fazia o treinamento, ele saía dali, fazia uma massoterapia relaxante nas coxas, para soltar todos aqueles metabólicos, mais a crioterapia no tonel, né? Ou um pacote com pedras de gelo, né? Nós passávamos pela estrutura muscular dele, e ele estava sempre rendendo. Claro, por dentro ele está cansado, mas a sensação que ele tem com essas técnicas é de liberação, é de alívio. Então é uma coisa controlada, né? A gente vê entre o custo da técnica e o benefício real. Tem técnicas que são muito dolorosas, são sofridas e não dão tanto retorno, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito boa e eu sempre digo que a fisioterapia esportiva do Brasil ela é muito referência. Porque tem atletas, tem jogadores que saem do seu país para vir para cá. Que saem do mundo árabe, que saem da Itália e vêm para o Brasil para fazer tratamento. Porque o nosso material humano, nós somos muito capacitados nessa parte, né? Existe no mercado árabe clubes que dão preferência para médico, fisioterapeuta brasileiros, que vão para lá. Interessante. Né? Isso aí, valorizando, né? Sim, sim. E como é que funciona durante o jogo? Se de repente o físio tá ali e aconteceu uma lesão. Tá ok. O jogo tá rolando. Tá rolando, aconteceu, o atleta se machucou. Machucou uma lesão, ele já pediu, já fez sinal, pediu pra sair que não aguenta mais. O técnico já começa a chamar um outro pro aquecimento. Ao partir do momento que ele sai, eu mesmo já me desloco do banco, saio com ele e vou lá pros fundos da estrutura do clube e já começo a fazer um primeiro atendimento ali. O jogo tá rolando lá, eu já tô trabalhando lá. Né? Algumas vezes eles saem, se é um jogo importante, eles querem, e o técnico permite, quer assistir o jogo. Então ele sai, a gente faz um primeiro atendimento ali, bolsa de gelo, primeiro socorros, ficou no banco. Mas assim, segunda-feira de manhã ele é o primeiro a chegar. Né? Muitas vezes se o jogo é numa quarta-feira, na quinta-feira de manhã ele é o primeiro a chegar. Direto. Isso, exatamente. Isso tudo começou, até tu fez me lembrar, o técnico Luxemburgo, quando esteve no Grêmio, uma época, ele fez isso. Ele pediu para botar o fisioterapeuta no banco, porque ele acreditava e se provou, né? Que quanto mais cedo tu fizesse o atendimento, mais cedo a equipe tinha informação e antes esse atleta voltava. Com certeza. Pô, ele sim, ele botou a gente na mídia de uma forma muito boa. Sim, porque realmente, né, o físio ali, ele vai dar o primeiro atendimento, já vai mais ou menos sabendo qual é a lesão que houve para que o atleta possa voltar, que é o que eles mais precisam, né? Porque pro atleta, o fisioterapeuta, ele pode ser o grande amigo e parceiro, como sem querer, ele pode ser a pessoa que vai lá e corta e diz, não, tu não vai jogar. E quantos não ficaram bravos comigo? Acharam que era pessoal. Teve uns que chegaram pra mim, escuta, foi alguma coisa que eu te falei? Eu digo, não, tá tudo certo, é que tu não tem condição. Se eu te botar hoje, amanhã tu vai piorar a tua lesão. Eu sei que tu quer jogar, eu sei que a comissão também tá em cima de mim, ó, no meu ouvido, me cobrando. Sim, mas que a visão do físio é lá na frente, né? Claro, não é exatamente. só no momento, porque, não. o jogador no momento pode estar apto, mas e se ele continuar assim, pode levar uma lesão mais grave que daqui a pouco pode E quando ele volta, ele entende o meu pensamento, quando ele volta, muitas vezes ele vem e te abraça e diz, tô 100%, tô chegando seguro na bola, tenho confiança da comissão, dos companheiros. E isso faz diferença, né? Isso que é importante, claro, até para o resultado depois resultado do final, time, né? Sim. Porque a cobrança dos jogadores é o resultado, né? O próprio time inteiro, né? Então o físio tem uma grande responsabilidade. É um esporte coletivo, então existem peças que são mais fundamentais e que o resto do grupo se apoia muito nessas peças, né? Então é evidente, eu não posso ser hipócrita, existem alguns jogadores que tu
pega para atender, a mídia, o elenco fica mais em cima, porque esse cara é importante, esse cara faz gol, ou esse cara é o goleiro, né, o xerifão lá atrás. Então tu tem que entender que tu lida com algumas pressões, tu lida com egos, que é a parte chata, né, a gente sabe que o ser humano tem egos e o futebol acontece muito isso. São jovens, às vezes, de periferia, de baixa classe social, que eles ascendem muito rápido na vida, né? Eu sempre costumo dizer que o problema do jogador é que no Brasil ele é trabalhado só do pescoço para baixo. Não se trabalha a cabeça dele, né? Sim. Não se costuma trabalhar o plano B. O que tu vai fazer se não der certo? Né? Então, às vezes, a gente tem histórias de jogadores que fizeram fortunas e se perderam, gastaram tudo. Jogadores que ganharam, mas quiseram ajudar toda a família e acabaram sendo até usados pela família. Né? Então, lados, né? O esporte, ele é saúde, né? A competição é outra história, é diferente. Mas no Brasil, eu acho que seria legal a gente ter uma visão mais como Inglaterra e Estados Unidos, que é tu formar o homem e daí tu projeta o atleta. Aqui a gente forma o atleta e esquece o homem. Esquece a cabeça, né? Que é a pessoa. É a pessoa. O atleta é a pessoa. Exatamente. Né? Como é que ele vai se humano. portar, da onde que ele vem. Do nada ele faz um contrato, ele tem um salário interessante, ele tira um carrinho numa garagem e daí, né, os olhos brilham. E esquece de todo o resto. Esquece todo o resto, é verdade. E qual foi a lesão mais difícil de tratar no futebol, quando tu esteve no Brasil? Ela não é a mais difícil, tá? Ela é a mais demorada pela questão que ela pega ligamento, né? Que é o ligamento cruzado anterior ou posterior do joelho, né? Média 6 a 8 meses. E claro que ali com 3 meses o indivíduo ele deve estar troteando, fazendo corridas em uma única direção, depois fazendo movimentos alternados. Mas é uma coisa que é uma luta, né? Tu vai ver aquele jogador todo dia, às vezes 2 vezes por período, e demanda tempo. Ele vai ganhar peso, tá? Porque ele tá fazendo menos atividade, ele vai engordar. Se ele é de fora, se ele é um estrangeiro, ele pode ficar com a cabeça meia perdida, porque ele tem poucos contatos, ele só sai do apartamento dele pro clube e volta, né? Se ele não tem conhecidos, pessoas da família para dar um suporte psicológico para ele, é restrito. Então a gente sabe de tudo isso, ó. Ele vai ter restrição de movimento, ele vai ganhar peso. Então eu já penso em entregar ele o máximo possível adaptado para voltar à rotina de trabalho. O preparador físico já vai ter aquela visão de como eu vou integrá-lo 100% com os demais companheiros que já estão em forma, né? A psicóloga do clube já tem aquela visão, como é que eu vou fazer para esse cara não bater parafuso, né? Como a gente costuma dizer. Então é todo um trabalho multidisciplinar, né? Cada um tá numa salinha, mas a gente tá trocando informações, a gente tá se encontrando, né? Sempre. A gente pensa que no esporte não existe equipe multi. Pensa, não, é o físico, vai cuidar, o preparador físico, mas eles não se reúnem. Pensa que é tudo no momento. Não, tem muito glamour nos jogadores ali, mas existe toda uma staff por trás que coordena, que controla tudo isso para que as coisas dê certo, né? Eu digo que a nossa profissão é uma profissão de bastidores. De vez em quando nós estamos do lado da frente da câmera, né? Como hoje. Mas geralmente a gente está nos bastidores trabalhando, funcionando, e quem é do meio sabe, né? Reconhece. Sim, por isso o programa. O programa é muito mais assim para o público entender como é que funciona a profissão, porque muitas vezes também não procuram a físio porque não sabem, as áreas que existem, o que é importante, qualquer sintoma procurar já um físio, que não precisa passar pelo médico. Então tudo isso a gente está trabalhando nisso e mostrando para o público. Sim, e hoje em dia, graças a Deus, até com esse espaço que tu tá me cedendo, e as redes sociais, as pessoas pesquisam, eu procuro uma pessoa em Caxias, que é minha cidade, né, que domine assunto de lesões do esporte, eu sou um praticante de tênis. Eu achei o Sullivan, eu vi o Facebook dele, eu vi uma página profissional, vi as fotos, vi avaliações. Eu vou clicar no WhatsApp ali e vou chamar ele. E é prático, né? Exatamente. E às vezes a pessoa chega lá e diz assim, olha, eu tenho exames, tá? Eu queria que tu desse uma olhada, como é que vai ser o tratamento. E daí a gente toma um caminho, né? E decide. Então ficou mais fácil essa vitrine, né? Acesso, essa estrutura toda da internet hoje em dia para nós profissionais de saúde, né? Dos próprios pacientes, as pessoas que vão procurar, eles têm essa facilidade de procurar na internet, ver como é que é o profissional, na experiência que ele tem e já procurar direto. E tu sabe que assim, ó, na nossa graduação, nos passado muita parte técnica, né? De como ser um bom profissional. Mas tudo passa por um processo de vendas.
tu saber se vender pro cliente, tu saber mostrar os teus resultados. E não é feio, não há Não, sim, malefício em não, saber se vender, né? com Quantos certeza. colegas teu, tu deve ter visto, que eram pessoas assim, 10 na faculdade. E no primeiro obstáculo na rua, por vergonha, por não saber se vender, por não saber divulgar o seu espaço, ficaram Sim, pelo caminho, sim, aí não sabe? mostra Tinham o que tá vergonha de ir lá numa fazendo. associação entregar um Porque cartão, tem um pessoas que não gostam panfleto. de se expor e isso é ruim, porque aí a pessoa também Mas não aí vai que tá. conhecer, É né, uma o profissão muito de trabalho. bastidor, mas é uma profissão que tudo passa pela venda. Tu tem que te expor, Sim, tem que entendeu? mostrar Tu o que vai que tu ter que tá saber. fazendo, até para as pessoas verem. Olha, Tem. até para os próprios pacientes observarem o seu resultado. De repente, Sim. tu vai lá, tira foto, filma da Uhum. própria pessoa e mostra, olha como tu estava antes, olha Sim. como tu tá agora. Não é uma coisa para mídia também, expor as Posso, pessoas, não. posso É pedir uma foto tua e te marcar? Muitas Sim, vezes ela gosta, porque daí as familiares vão ver, as amigas vão com ver, certeza. né? Isso é. Fazer um videozinho, postar no teu Instagram profissional, repostar no teu Facebook, né? Tu vai Sim. pegando públicos diferentes. Então, é uma questão, eu entendo por um lado as faculdades, a gente teria que ficar praticamente um ano a mais só estudando Sim, marketing lá só essa dentro. parte de... Mas tem muitos cursos hoje por fora na internet, né? Cursos de marketing digital, impulsionamento para Facebook, Google ADS, Facebook ADS. E vale a pena investir. Eu acho que, pra mim, sabe, depois que eu estudei um pouquinho essa Sim, é parte, bom pra... eu fiz por conta algumas coisas. Hoje em dia eu já tenho uma pessoa que cuida um pouquinho disso pra mim. Então facilita bastante. Claro, não, porque o profissional tá lá em função Sim, do trabalho, aí tem a parte do marketing, claro. tem que ter alguém para ajudar, né, nisso. E é interessante porque o físio ele pode trabalhar em várias áreas, Sim. assim, pode estar trabalhando com esporte, com idosos, Hospital. com todas as É, faixas etárias, com criança, então, e tem muitas técnicas aí no sim, mercado, estão surgindo novas, então isso é muito bom porque até para o pessoal conhecer. sim, sim. Porque tem técnicas que até os físios ainda não conhecem, mas que daqui a pouco estão aí Claro, conhecendo, divulgando, claro. vendo que tem resultado, isso é o mais importante, né? A Às gente vezes saber tu do. ouve uma técnica, um método que tá dando certo lá fora e tu começa a Isso, pesquisar, ver quando é que vai vir um curso desses pra tua região, pra, quando é que eu posso fazer, será que eu tenho que ir a São Paulo, será que eu tenho que ir a Porto Alegre, Novo Hamburgo ali, sim, enfim, mas tem. e ficar vendo o que tá quente no mercado. Né? E o que tu consegue entregar de resultado com aquilo ali, né? Por exemplo, eu não trabalho na área da estética, mas eu sei que é uma área que está muito aquecida, Com certeza, tem né? muitas técnicas novas e que Exatamente, estão assim facilitando muito, principalmente diminuindo as cirurgias, claro. porque antigamente o pessoal ia direto para cirurgia plástica para fazer para Não, tanto para e lipo, olha agora que não. coisa interessante. Eu não trabalho nessa área, na parte da estética. Mas esses dias eu tratei uma pessoa que fez uma cirurgia de joelho e ela se queixou da cicatriz. Ela tem tendência queloide, né? Aquela Ah, não cicatriz é. que fica mais em relevo, mais grossa. E eu disse, tem uma colega que vai poder te ajudar, né? Que é Não, é dessa área. interessante Então a eu indicação. encaminhei. Com certeza, porque não é porque é atleta, porque é outra área que tu não vai precisar Sim, sim, porque tem a estética, a parte da beleza e tem a sim. estética porque realmente a pessoa precisa, Sim, né? sim, sim. São prevenções de outros problemas ou cicatrizes mesmo que podem trazer Sim. algum dores e desconfortos ou até problemas posturais pela cicatriz ou respiratórios, dependendo de onde, né? Então, realmente é importante. E vamos ver nos atletas como é que essa parte da cicatriz, algum atleta teve algum problema, assim, Olha, o limitação. problema maior dos atletas quanto à fase cicatricial é, às vezes, assim, ele não sente mais dor, então ele não respeita o seu limite. Ele acha que dá. Então, daqui a pouco, ele diz assim, olha, eu senti uma coisinha de leve numa musculatura atrás da minha perna. Daí o pessoal vai lá, faz um exame de imagem e detecta, olha, abriu um pouquinho. Mas o que aconteceu? Ah, eu saí final de semana, fui pra Torres, na casa dos parentes, joguei um futebol com os sobrinhos. É um Daí eu disse, problema. não dá pra ser, sabe? Joga futebol só aqui, onde tu recebe pra Sim, isso, né? onde é mais preciso o É, teu empenho, né? claro, Não, não, exatamente. e isso é difícil controlar, né? Então, tu como físio deve ter Sim, visto muitos atletas que não estavam dando sim. muito, rendendo no tratamento. Mas tu sabe que essa questão até de escolaridade do atleta, né?
Eu tive contato com algumas atletas do vôlei e é diferente, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o perfil do atleta do vôlei, ele frequentou um pouco mais a escola. Então ele é um atleta que tu diz, não faça isso, ele não faz. Ele vai te obedecer, vai te acatar, ele não vai tentar se arriscar, né? E no Vem do medo futebol, também, né? Tem muito atleta que não tem medo. Que, não ah, tem não, medo. se der, E faço e no de futebol é aquela novo. coisa assim, não, vou tentar. Alegria, ousadia, né? Não, E tem eles que vão ser. indo, vão levando. E muitas vezes tem que ser pai, puxar pela orelha, né? Tá certo. Pá, isso Fiz, às vezes chega a ser. me deixava Tem bravo. aquela figura de carrasco. Ah, não, não É, pode, não tem, é, não deixa eu fazer. Então. Então muitos te sim, olhavam já meio diferente, sim, pensando, esse aí já não vai deixar eu sim. fazer nada, não vai Não, me tem cortar. fisioterapeuta que, por exemplo, só usa barba o ano inteiro no esporte. Eu perguntei, por que tu usa barba o ano inteiro? Não, pra demonstrar mais firmeza. Daí eu Não. disse, então tô lascado, porque eu não uso barba, né? Ninguém vai me respeitar, então. Não, tu vê, até a expressão facial Pois é, já determina se a determina, pessoa é. é ou não firme, mas tem que ser mesmo, porque Sim, é pro próprio rendimento do atleta, o provavelmente, clube te, né, de repente te mais do cobra que e o que tem tu que... fala, é as tuas ações que vão dizer como tu é, né? Então eu sempre tentei deixar bem claro, é assim que funciona, é esse caminho que nós vamos seguir. Tu tá comigo? Beleza. Não tá? Então a conversa vai ser outra. Porque é difícil, a gente vê até em clínicas, Sim, consultórios, né, no atendimento, tem pacientes que vão aderir ao tratamento e tem pacientes que acabam não conseguindo. Tem sim, aquela, de repente, necessidade de esporte, falar mais alto, sim. não consegue parar, é muito hiperativo Aham. e isso dificulta o nosso trabalho e Ah, também o resultado, que é o que eles esperam. Então, sim, quanto ao resultado, como é que era no clube, de repente tinha algum atleta que não via resultado, mas também não estava colaborando. Então tinha sim. que como é que era a função com os atletas, assim, se eles não tinham resultado, eles reclamavam ou como é que Não, funcionava tu isso? sabe que na parte da fisioterapia, né? Quando eu monto um plano de tratamento, ali, eu estipulo um tempo, o outro colega, o médico, também ele sabe mais ou menos desse tempo, né? Então, se chegou nesse meio do tempo e eu vejo que ele não seguiu os meus passos que eu estabeleci, obviamente que ele não vai ter sucesso. Mas eu tô ali, eu tenho a minha planilha, eu tenho a Tudo ficha de anotadinho, tá presença, vamos certo? dizer assim, né? Então eu tenho como provar que não deu certo porque ele não seguiu o que foi estipulado. Se tu não segue, é simples, né? Não tem como dar certo. Agora, existem alguns que eles acabam tendo alguns percalços pelo caminho, né? Não venho porque teve que viajar, problemas de saúde, problema de família daí, né? Ou tá desinteressado, tá com uma outra proposta, tá nem aí Assim, de mais, repente os sabe? que têm proposta para outro clube, É, mas mesmo assim tem que usar de incentivo, poxa, claro. senão não vai conseguir Sim, mesmo. Se tiver alguma lesão que não vai sim, melhorar, não tem como ir para outro claro. clube, né? Até ruim. Exatamente. Então também tem isso, a gente tem que usar muita persuasão Sim, de sim, falar o que é importante e o resultado, que é mais importante ainda, mas tem o empenho, né? O empenho e o sim, resultado é uma balança, tem que claro. está equilibrado, né? Então, isso em todas as áreas da físio e tudo, a gente tem que ter o empenho do paciente e do Sim. terapeuta, porque o físio, ele não vai fazer o milagre, né? O Não, físio, não. ele não é aquele que vai te tratar e vai te deixar 100% sem tu fazer nada, Não. não. É uma troca, né? É Sim, 50-50 cada tem lado, que né? ser, tem que ser meio a meio, senão não vai, não tem melhoras. Então, tem mais alguma coisa assim interessante do clube que de repente te marcou mais nos atletas, nos jogos? Como é que O foi? que marca muito, sim, o trabalhar em ambiente bom é outra coisa, né? Então, graças a Deus, o ambiente sempre foi muito bom ali. E o que marca muito é o churrasco pós a vitória. Ah, Que sim, pode isso parecer é. uma coisa simples para quem tá nos ouvindo, mas às vezes para quem trabalhou a semana inteira, para aquele atleta que fez uma dieta mais restrita, o que vem de uma Sim, lesão, não é o churrasco, mas aquele sim, aquele momento é momento. celebração, é Sim, é um momento comemoração. de comemorar o resultado Mas também, de vocês não ter. ganharam um título, nada. Não, mas nós fizemos uma classificação. É Sim, importante tu comemorar para tu se recarregar. sim, um bom O moral desempenho de do jogo, elenco né? sobe, né? Então, para tu ir recarregado para a próxima etapa. Isso reflete, porque eu vou para minha casa
mais faceiro, né? O atleta também, quando volta para casa, tá mais tranquilo. E é importante essas pequenas comemorações, sabe? Eu acho Não que é vale só o muito a pena. resultado do jogo, né? O Não, não. resultado do atleta, o empenho, Claro. né? De repente conseguiu não ter nenhuma lesão no Sim. jogo, de repente Porque nenhum atleta se o lesionou, jogo de isso já é uma futebol, comemoração. ele é como se fosse assim, o espetáculo do artista, né? Só que os ensaios anteriores foi tudo Sim, o feito antes. acompanhamento de Então o que o toda torcedor vê a é só a parte evolução. final, é o 10%, que é o dentro de Sim, campo. E vai cobrar pelo que ele viu, né? com Isso aí faz certeza. parte. Mas é muito bom também do físio de ver a evolução. De Sim, repente, aquele atleta que no início estava difícil, que de repente aquela lesão estava, sim, né, comprometendo todo o jogo, e de repente tu vê que o atleta está conseguindo um empenho melhor sim, depois de ter melhorado, ter né, feito todo o tratamento. Então a gente vê tudo, a gente vê o início, o meio, o fim. Às vezes nem eles observam servo. isso e a gente tem esse olhar. Tem, A tem. gente acompanha e tá ali vendo tudo. Então, muito obrigada, né, Eu que agradeço, Sullivan? A gente tirou bastante dúvida, sim. né, quanto ao que faz um fisioterapeuta desportivo, né, Aham. junto com a equipe. Então, um prazer, muito sucesso para ti, né? Eu que agradeço. Então, pessoal, o programa fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.